Em 2023, o Ministério da Agricultura terá um orçamento 14% menor, mas a dúvida é se esse novo valor cobrirá as despesas do Ministério. Quem vai responder este questionamento e outras dúvidas também é o especialista em economia da UNB, o Jorge Nogueira. Seja muito bem-vindo, Jorge. Boa tarde para você. Uma satisfação falar com você mais uma vez aqui no canal AgroMais. Seja bem-vindo. Boa tarde, Thiago. É um prazer imenso estar aqui e sempre que precisar nós estamos à disposição. Bom, Jorge, então essa nova composição orçamentária, ela acende o alerta aí para os produtores? Esse alerta para os produtores já está aceso há algum tempo. É bem verdade que um período mais recente, o agro teve um tratamento um pouco mais digno em relação ao orçamento. Mas nada muito brilhante. O orçamento 2023 vai deixar para o mapa a fantástica participação de metade de 1% do orçamento federal total. Ou seja, 1% você divide por 2, o mapa recebe um pouco menos do que isso. Vai ficar em torno, com um orçamento previsto, de 13 bilhões. Para um setor tão estratégico como é o setor agropecuário, eu lamento informar que vamos continuar mais ou menos na mesma penúria. Ô Jorge, quando eu estava preparando aqui para a nossa conversa, me veio uma dúvida, né? A gente está vendo aí um novo governo que toma posse no dia 1º falar na criação de mais 2 novos ministérios ligados ao agronegócio, que seria o da pesca e também o da agricultura familiar e alimentação saudável. E aí fica essa dúvida, como terá o orçamento para mais 2 ministérios? Porque de um ministério só já foi cortado em 14%. Esse valor total seria dividido também aí para 3 ministérios? Como é essa composição? Meu querido, no primeiro ano vai ser difícil mudar muito, mas esta coisa de subdividir ministério é um filme antigo, você já viu e você é jovem. Imagina eu, em idade um pouco mais avançada, ter que ver esse filme de novo. Então é a famosa história do cobertor curto para solteiro. Quer criar ministério, quer subdividir? Ótimo, isso é fácil. Da onde vem a grana? Alguém, daqui a um ano, no orçamento para o ano subsequente, vai ficar ainda como uma parcela menor de um orçamento que já é muito pequeno. E você, quando lembrar que alguém chamou os agropecuaristas, o agronegócio, de um bando de fascistas, você começa a ficar um tanto preocupado com o que virá um pouco mais no futuro. Pois é, nós estamos falando então aí de um orçamento de pouco mais de 13 bilhões de reais. Anteriormente, o ano passado foi 15, quase que 16. Aí tem um alento, nem sei se podemos falar assim, professor, porque com o fim dessas emendas do relator, um incremento de 416 milhões vão ser destinados aí para a agricultura, para poder, quem sabe, ajudar a reduzir alguns impactos aí com essa diminuição no orçamento. Só porque, aí eu lembro também aqui, o senhor vai lembrar muito bem disso, só esse ano, para o seguro rural, a própria CNA pediu quase que 200 milhões a mais para segurar o seguro rural. Então, desses 416, se você for tirar 200, você fica com 216 só de incremento. Ou seja, é um orçamento muito pouco aí para uma agricultura tão pujante, né? É muito interessante, né? É uma agricultura pujante, é um setor fundamental para as exportações brasileiras, é um setor fundamental para manter o povo brasileiro razoavelmente alimentado, desde que a pessoa tenha renda para comprar os produtos produzidos. E mesmo assim, esse setor vai ficar com metade de 1%, e quando recebe mais um pouquinho, todo mundo lambe os beiços, fica todo mundo admirado. Tem mais um pouquinho de dinheiro. Meu pai costuma dizer que ser pobre, ele foi muito pobre, não é um problema, mas o grande problema é quando você é pobre e não sabe sê-lo. Tem dificuldades para perceber o maltrato
que o setor estratégico fundamental para a sociedade brasileira tem recebido, com alguns intervalos, de certo tipo de governo nesse país. Lamentavelmente, a agricultura brasileira, a agropecuária, já aprendeu, vai continuar aprendendo, que vai ter que se virar, não é certo? Vai ter que depender cada vez menos do orçamento público e ela criar os seus próprios mecanismos para poder continuar tendo esse desempenho extraordinário que poucos setores agropecuários no planeta Terra tiveram ao longo dos últimos 50 anos. Professor, e fica também assim, aquela dúvida e até mesmo, quem sabe, um sentimento de frustração, porque a gente estava caminhando aí para uma produção muito grande nos próximos anos. O mundo viu o Brasil como um possível celeiro do mundo, era essa a expressão que todos usavam. A gente tem uma agricultura, uma agropecuária muito sustentável, diferente daquela imagem que é passada lá fora, que tentam rotular a gente sabe que não é assim. E parece que tudo isso vai acabando assim muito rapidamente. Esse é um sentimento notório ou a gente ainda tem, dentro dessa fala do senhor, possibilidade de crescer se virando, caminhando sozinho, como tem feito aí nos últimos anos? Veja bem, durante muito tempo a gente discutiu em várias entrevistas que a agropecuária vai continuar desempenhando seus papéis com o governo federal ajudando. Nós estamos chegando ao ponto que eu vou te dizer o seguinte: a agropecuária brasileira vai continuar desempenhando seus papéis apesar do governo federal. Certo? Então, mais uma vez, com o devido respeito ao MAPA, e o MAPA merece todo o nosso respeito. É lamentável os recursos que estão no orçamento para defesa e sanidade animal e vegetal, para pesquisa e para o próprio seguro rural. Se acham que mais 100 milhões, 150 milhões para seguro rural vai ser algo que resolve o problema, eu recomendo fortemente que tire o cavalinho da chuva, porque senão o cavalinho vai ficar com pneumonia. Eu lamento, mas tenho certeza absoluta que o setor agropecuário brasileiro é adulto, crescido o suficiente para encontrar o seu caminho, apesar de coisas exóticas e estranhas que são feitas por certos dirigentes desse país. A gente encerrar então, professor, podemos esperar o que do agronegócio do próximo ano? Quando me fizeram essa pergunta hoje aqui na Rádio Bandeirantes, que faz parte do Grupo AgroMais, eu respondi o seguinte: eu acho que ainda é muito cedo para a gente ter qualquer tipo de norte. Precisa de pelo menos uns 3, 4 meses do próximo ano, com o novo governo, para a gente entender os rumos da agricultura. Tudo indica que vai ser um olhar muito voltado ali para o pequeno produtor, para a agricultura familiar, que tem a sua importância, que é quem traz alimento para a mesa de todo brasileiro, mas aquele que gera emprego, que move a economia desse país, que são os grandes, também não podem ficar a ver navios, principalmente ver navios vazios, precisa de ser navios cheios. O que nós podemos esperar então, professor? Eu acho que o próximo governo vai fazer todo o ritual de atender a sua base eleitoral dentro do setor agropecuário, com um discurso da pequena produção, etc. Mais uma vez, ninguém tem absolutamente nada contra a pequena produção e tem que ter o seu devido apoio. O que me irrita, o que me deixa profundamente assustado como estudioso da economia agrícola do Brasil, é que o setor agropecuário vai continuar sendo teimoso. Vai produzir, vai fornecer alimentos para matar a fome do povo brasileiro, vai fornecer alimentos para matar a fome de vários segmentos da população mundial, apesar de um tratamento pouco digno por parte de segmentos do Legislativo e do Executivo Federal brasileiro.
Certo, né? Vamos ficar aí acompanhando de perto. Professor, quero agradecer ao senhor mais uma vez a sua participação aqui com a gente, a parceria ao longo desse ano. É a primeira vez que nós nos falamos aqui, mas eu sempre acompanho as suas entrevistas aqui com a Simone ou com os meus colegas aqui, apresentadores também, e é sempre uma aula aí para a gente de economia. Mais uma vez, obrigado, um feliz ano novo para você e toda a sua família. A gente volta a se encontrar por aqui o ano que vem. Para todos nós. Agradeço a vocês e sempre que precisar, estamos à disposição do Departamento de Economia da UNB. Um forte abraço, feliz ano novo a todos.